Boa tarde a todos os estudantes, professores e gestores da nossa rede pública estadual paulista. Eu sou o Alexandre Marques, professor coordenador aqui do Centro de Inovação da Educação Básica da Paulista, e é um grande prazer receber vocês aqui hoje nesse dia especial de estreia do nosso programa Mão na Massa, agora às segundas-feiras. Então, antes de a gente falar um pouquinho sobre o nosso programa Mão na Massa, eu queria falar um pouco mais sobre o nosso Centro de Inovação, para vocês conhecerem e saberem o nosso trabalho e por que estamos aqui hoje. Então, o nosso Centro de Inovação, ele se localiza aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes, na rua Padre Chico, 420. Então, nós estamos aqui dentro da Escola Zuleika de Barros e contamos com 7 espaços diferenciados para vocês trabalharem com todas as competências e habilidades ligadas à área de tecnologia. Então, nós temos um hub de inovação, temos salas de programação na prática, estúdios de gravação, cultura digital, cultura maker, prototipagem, fabricação 3D. Então, uma grande variedade de atividades pode ser desenvolvidas. E para você saber um pouco mais sobre o nosso centro, acesse primeiro o nosso site. Então, ele vai aparecer aqui embaixo para vocês no CG. Então, é o centro de inovação, @educacau.sp.gov.br. Nós também temos o nosso e-mail e telefone para agendamento. Então, vai aparecer aqui, depois do nosso site, vai aparecer o nosso telefone. Então, se você quiser agendar uma trilha formativa, uma formação de professores ou uma mentoria, ligue para nós, mande um WhatsApp ou mande um Telegram no 11 975 44 5056. E nós também temos o nosso Instagram. Se você quiser saber quais são as próximas aulas, quais serão as próximas atividades, os materiais, é só você acessar o @CIEBIT. Então, é um grande prazer receber vocês. Venham nos conhecer. E para dar início agora ao nosso programa Mão na Massa, segundas-feiras, junto com os nossos parceiros, nós vamos receber aqui hoje a Daniela Machado, do Educamídia, que vai falar um pouco mais para vocês sobre os memes e na comunicação. Então, para a gente começar essa aula, né, eu vou apresentar aqui para vocês a Daniela, e aí ela já vai dar início à nossa atividade. Então, aproveitem, acompanhem, sigam no Instagram a nossa página, e daqui a pouco eu volto para fazer essa moderação. Então, Daniela, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença e uma boa aula para todos nós. Oi, Alexandre, obrigada. Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais agora sabendo que é o início dessas atividades às segundas-feiras. Que privilégio estar aqui para fazer essa conversa inicial com vocês. E a gente vai falar hoje, então, sobre memes, né? E vocês devem estar se perguntando, mas o que os memes têm a ver com inovação, tecnologia? A gente traz aqui para vocês que a tecnologia não é só uma questão do uso da ferramenta em si, mas é como é que a gente se apropria também das linguagens novas que surgem a partir da tecnologia, e a gente pode, então, produzir conteúdo, a gente pode lançar campanhas, a gente pode mudar a nossa comunidade, a gente pode atuar a favor da sociedade a partir dessas novas linguagens. E hoje a gente vai conversar, então, especialmente sobre os memes, que eu sei que deve ser o queridinho aí de muita gente. Eu adoro memes, acho que além de divertidos, eles nos ajudam a transmitir, às vezes, mensagens muito importantes de um jeito mais leve, né, que o outro vai parar para ouvir, vai parar para ler e prestar atenção. E também queria falar que vocês podem e devem participar, né? Mandem aí pelo chat, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vamos tentar fazer, na medida do possível, que essa seja uma conversa, não só uma apresentação minha para vocês. Vamos lá? Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela essa nossa conversa sobre os memes no universo da informação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a maneira como nós lemos e como nós escrevemos tem mudado, né? Eu até diria que o próprio conceito de alfabetização, o que é ser alfabetizado hoje em dia, ele ficou um pouco maior, um pouco mais largo, né? Não basta só a gente ler letras, né, e escrever letras. A gente tem vários outros formatos, né, outras linguagens, infográficos, a gente tem leitura de imagens, a gente tem muito conteúdo interativo, a gente tem as hashtags e a gente tem os memes, né, que também nos ajudam muitas vezes a gente a se informar sobre coisas importantes que estão acontecendo,
muitas vezes sobre assuntos até complicados, mais complexos, mas de um jeito mais leve, mais interessante. E aí, então, a importância da gente falar dos memes. E aí eu trago para vocês, se puderem colocar a nossa segunda tela, queria perguntar para vocês, vocês acham que escola é lugar de meme? Tem algum espaço para o meme na escola, nas aulas? Por quê? Vamos ver se alguém traz alguma coisa para a gente, Alexandre. Queria saber, então, se vocês acham que meme é só uma brincadeira, é só humor, é só para a gente usar lá nas redes sociais, fora da escola, ou se a gente também tem algum espaço para falar de memes, para produzir memes na escola. Vamos lá. Eu fiquei aqui pensando em alguns exemplos, vamos ver se o pessoal já está mais aquecido e manda alguma coisa para a gente, Alexandre. Se não, se você também quiser palpitar, Lê, na sua área, né, que você vem de história, a gente pode também manter esse diálogo. Não, vamos dar, então, 3 minutinhos para o pessoal interagir no nosso chat, e aí a gente já retorna trazendo para você essa interação. Sim, é muito bacana. E eu acho que, mesmo quem comece aqui a nossa conversa hoje pensando que meme é só brincadeira, talvez até o final do nosso papo mude de ideia. Eu acharia o máximo se eu ainda estivesse na sala de aula, né? Se eu ainda estivesse estudando na escola, que eu pudesse, de repente, contar um personagem que eu gostei muito de um livro, né, na literatura, se eu pudesse, de repente, fazer um meme para sintetizar, para resumir as características daquele personagem. Talvez fosse mais bacana em alguns momentos fazer esse uso do meme do que eu escrever algum texto, né? Porque o meme é uma linguagem com a qual a gente já está muito acostumado, né? Nas redes sociais, na nossa vida, digamos, fora da escola, a gente já lida com os memes. Por que não, então, fazer essa conexão, né? Entre a escola e uma linguagem que já faz parte da nossa vida e que eu tenho certeza que a maioria de vocês deve gostar muito. Vou dar mais um tempinho para ver se aparece alguma contribuição. Quem é que acha que escola também é lugar de meme? Então, Dani, diversas manifestações, a gente vê que o meme é realmente algo que abrange todo o universo desses estudantes, né? Então, a gente tem, a Rosângela trouxe para nós, assim, que o meme pode ser usado para provocar uma reflexão sobre um tema atual, né? A Karine também pode fazer a diferença para trazer uma visão diferente. O Reinaldo fala que tem sim espaço dentro da escola e que precisa, né? O Marco fala que é importante utilizar esses textos não verbais também na comunicação. Então, assim, o pessoal realmente está engajado e está trazendo uma série de manifestações sobre o meme. Que bacana, o meme sempre causa esse tipo de engajamento, né? E se a gente puder ir para a próxima tela, isso é muito bacana. Se a gente abrir espaço para o meme na escola, realmente a gente começa a fazer essa conexão, a gente começa a aproximar mais a escola da realidade nossa, né? Se no dia a dia a gente lida com esse tipo de comunicação, com esse tipo de linguagem, por que não também na escola, né? E aí essa brincadeirinha que eu criei aí com o meme, que também é bem famoso esse, né? O que queremos? Nós queremos memes na escola, e nós queremos agora. Mas para o meme entrar na escola, então, vamos
evoluir um pouco, vamos avançar um pouquinho nessa nossa conversa e refletir um pouco mais sobre o meme enquanto linguagem. Vamos lá para o próximo slide, então. Para a gente começar a pensar, eu tenho uma outra pergunta aí para vocês, que eu quero saber. O meme tem muitas coisas bacanas, né? A gente vai falar sobre isso, e o Alexandre trouxe aqui que todo mundo fica muito animado, né, com vontade de participar quando a gente traz esse assunto. Qual é, então, eu pergunto para vocês, o superpoder do meme? O que faz com que o meme seja algo tão especial e que tenha caído no gosto de quase todo mundo? Vamos dar mais um tempinho aí para ver se alguém traz aqui a sua tentativa de reflexão sobre o superpoder do meme. O que o meme tem de tão bacana? Tá mudo, Ale? Clássicos da transmissão. Esses memes, eles têm diversos superpoderes, né? Um deles que trouxeram, que eu achei bem interessante, é do Rômulo, que ele fala para nós que o meme tem o superpoder de trazer com simplicidade, com humor, um conteúdo sério, ou seja, ele consegue dar uma visão mais tranquila, uma visão mais leve para aquelas dificuldades e desafios do cotidiano, né? Também fala que outra forma, né, a Josefa traz para a gente, que é uma ferramenta divertida de aprender, que pode ser utilizada para o aprendizado, né? O Alessandro fala que também é uma forma de trazer essa realidade de uma forma mais leve, né? E a Elaine fala que pode trazer uma situação crítica para o cotidiano também com uma formatação mais tranquila. Então, o pessoal está bem alinhado nisso, né? Então, é uma forma de comunicação de linguagem mais leve, mais palatável para eles se interarem de assuntos sérios. Olha, muito bacana essas contribuições, obrigada. A gente vai ver, então, agora na outra tela, alguns desses grandes poderes do meme, né? Eu trouxe aqui para vocês 3. Se eu tivesse que escolher um deles, eu diria que é a síntese, essa capacidade de resumir assuntos tão complicados, tão complexos, numa peça única. Às vezes é uma única imagem, bem simples, e às vezes tem uma frase, né? Meia dúzia de palavras, e isso consegue resumir para a gente, sintetizar assuntos tão complicados das ciências, da política, de vários temas. E quando a gente vê lá pronto, fala, nossa, que sacada, né? Parece que é simples, mas o meme não tem nada de simples. Ele é uma linguagem bastante elaborada. Mas eu trouxe aqui para vocês, então, 3 características que são bem importantes a gente lembrar na hora de pensar sobre o meme. Uma delas é o alcance, né? Os memes são rapidamente compartilhados, eles têm alto potencial de viralizar. E por isso mesmo, eles são muito poderosos. A gente tem que pensar muito na hora que a gente cria um meme, porque a chance dele correr o mundo é muito grande. Os memes, como eu disse, eles têm esse grande poder de resumir, né? De fazer a síntese, de resumir situações, ideias bastante complexas e em pouco tempo. Vocês já repararam como às vezes tem algum assunto bem complicado que está acontecendo agora? Ou uma notícia que saiu faz meia hora e logo já tem memes em cima disso. Então, tem essa rapidez também com que os memes são criados. E tem o humor, né? Como muita gente também lembrou aqui, o meme acaba se valendo do humor ou da sátira para gerar engajamento, para chamar atenção de um assunto que pode até ser bem sério, mas ele faz essa conexão, né, com quem está recebendo o meme de uma maneira mais leve.
Vamos passar um pouquinho para frente, então, e começar a pensar um pouquinho na construção do meme. Como será que nasce um meme? Né? Como é que surge essa ideia? E eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre um dos casos mais antigos, né? Tem muita controvérsia de como é que surgiu, qual foi o primeiro, mas tem aí uma linha, né, de pesquisadores que diz que talvez este tenha sido um dos primeiros memes. Talvez vocês não conheçam o filme Pulp Fiction, que foi lançado lá em 1995. A maioria aqui nem tinha nascido, mas é bem possível que vocês conheçam uma das cenas mais famosas desse filme, graças ao meme. É uma cena em que o personagem vivido pelo ator John Travolta, ele está numa sala assim com uma cara de perdidão, olhando para os lados, sem saber de onde vem um barulho, o que está acontecendo. E essa cena, ela foi usada inúmeras outras vezes, nas mais diversas situações, né? E lá atrás, um dos primeiros memes que surgiu a partir dessa cena foi feito por um pai que tinha que comprar uma boneca de presente para sua filha, e quando ele chegou lá na loja de departamento e viu aquele monte de prateleira, com um monte de opção de boneca, e ele não sabia qual que era aquela boneca exata que a sua filha queria, ele fez essa brincadeira. Ele inseriu essa imagem do personagem do John Travolta, assim, perdido, sem saber o que fazer, naquela cena no meio das prateleiras de uma loja de brinquedos. E isso viralizou, foi muito engraçado, foi um jeito que ele encontrou curioso de expor, né, de relatar a sua dúvida, que olha quantas opções, né, que difícil que é fazer essa compra para minha filha, que quer uma boneca específica. Mas esse meme vocês já devem ter visto, se alguém quiser comentar aqui para a gente também, vai comentando, se vocês já viram essa imagem do John Travolta perdidão. Eu já vi em meme fazendo brincadeira de quando a gente não está entendendo nada no meio da aula, né? Assim, tá aquela aula complicada, né? Física, química, aquele monte de sopa de letrinhas ali, equações na matemática, e eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aqui? Eu já vi isso também num tom um pouco mais de crítica, né? Social até, de alguma cena muito ruim, né? Que está acontecendo, e aí o de outra volta, mas que absurdo é esse? Ou então um debate no Congresso, né, em que os próprios congressistas parlamentares não se entendem. Eu já vi essa imagem lá no meio, mas assim, que confusão é essa? Vai aprovar ou não vai esse projeto? Então, tem uma outra característica que está nesse slide que eu trago para vocês, que é o remix, né? O poder de ser remixado. O meme tem isso. Às vezes, uma mesma imagem, uma mesma figura, uma mesma ilustração ou uma mesma foto, ela é usada nas mais diversas situações, e a gente vai recriando esse meme em diversas outras oportunidades para contar mensagens diferentes até. Bom, vamos passar então para o próximo, para a gente começar aqui, organizar um pouco esse nosso, digamos, estudo com lupa. A gente está aqui verificando o que o meme tem de bacana, quais são os seus pontos positivos, mas também quais são os seus pontos de atenção. A gente já falou aqui, então, dos pontos positivos, né? A gente já falou do poder de síntese, a gente já falou um pouquinho, né, mesmo sem citar, a questão da criatividade, como é muito incrível que memes, assim, super inteligentes, bem feitos, surgem rapidamente depois de um evento bem complexo. A gente falou da agilidade, né? Que isso é feito quase que instantaneamente para falar de um fato, uma notícia quente do momento. A gente também falou que é uma linguagem muito atual e que por isso também é legal fazer a conexão entre a escola e o meme, levar sim o meme para dentro da sala de aula. E a gente também falou da flexibilidade, ou seja, essa capacidade, essa condição de poder ser remixado, de poder ser transformado para dar conta de vários momentos, de várias situações. Mas vamos falar um pouquinho também dos pontos de atenção, né? Eu não quis aqui chamar de perigos, nada, mas são pontos de atenção que a gente tem que ter na hora de ler, né? De receber, de consumir um meme e também na hora de produzir um meme, porque a gente gosta de produzir, né? A gente gosta de colocar a mão na massa, como é que é o nome mesmo dessa nossa conversa aqui hoje. Bom, o meme, ele exige um certo repertório, ou seja,
não adianta eu pegar uma imagem que só eu e meus amigos mais próximos conhecem e achar que essa comunicação vai acontecer. Porque se não for algo que todo mundo conhece, né, que todo mundo tem a ideia do que é, por exemplo, essa imagem do John Travolta. De repente, se a pessoa nunca viu o filme, né, não conhece o John Travolta, a comunicação não vai acontecer, porque quem recebeu o meme não tem esse repertório. Então, ele exige um certo repertório comum entre quem produz e quem recebe esse meme, né? Tem questões muito sérias sobre uso de imagem, né? Eu posso digitar uma palavra no buscador da internet, pegar qualquer coisa que aparece e colocar no meu meme? Não. A gente tem que ficar muito atento, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem que respeitar o direito de uso de imagem. Aquela imagem está liberada para uso, não está, né? Tem questões de responsabilidade que vão além do direito de usar aquela imagem. Mesmo que seja uma imagem, uma fotografia que eu tirei de alguém na rua, será que eu estou sendo bacana com essa pessoa? Será que esse meme vai parecer bullying? Será que ele vai ser agressivo de alguma maneira? Ou ele vai ajudar a perpetuar, a disseminar algum tipo de preconceito, né? Ou eu estou reforçando algum estereótipo ruim? A gente tem que pensar isso, sim, na hora de produzir um meme. Porque um outro ponto de atenção que eu trago, que está na tela, é que há um risco de perda de controle. Às vezes eu penso em fazer uma brincadeira, criar um meme, que é para dividir com os meus colegas da classe, mas o meme tem isso, caiu na rede, eu perco o controle, não sei mais onde foi parar. Ele começa a ser compartilhado, 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 e a gente não tem mais nenhum controle sobre quem está vendo, quem está recebendo esse meme. Então, a gente tem sempre que ter essa responsabilidade de pensar que alguém desconhecido, alguém que não necessariamente sabe que a nossa intenção foi bacana, foi legal, vai acabar recebendo esse meme. Então, ele tem que ter esse cuidado também. E um outro risco, né, que é esse último que eu trago aqui, é que o meme pode, sim, ser uma peça de desinformação. A gente fala tanto sobre as fake news, sobre a desinformação, sobre as informações que não são verdadeiras. O meme também pode ser usado para acabar distribuindo desinformação. Em vez de ele ajudar a gente a entender um assunto complexo de uma maneira mais leve, mais simples, ele às vezes pode trazer um conceito errado, ou ele pode ser usado de propósito para enganar, né, como as fake news que são criadas já com essa intenção de enganar alguém. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Vamos ver lá na próxima tela que a gente pode trabalhar e entender os memes sob duas óticas, né? A gente, enquanto leitor de meme, enquanto alguém que consome meme, e depois a gente vai falar do nosso papel enquanto produtor de meme, porque esse também é um barato das redes sociais, né? Hoje, todos nós temos o poder de a gente não só consome informação, a gente também pode produzir informação. É muito bacana que a gente tenha voz e vez na internet, mas isso também traz algumas responsabilidades. Vamos começar, então, pela leitura. Ale, agora eu queria convidar você e o pessoal que está nos acompanhando. A gente tem um meme, porque não adianta ficar falando de memes sem mostrar memes, né? Que é o mais divertido disso. Eu trouxe um meme para vocês que eu acho muito divertido e a gente vai dar um tempinho. Eu queria saber o que vocês estão lendo aí. O que essa imagem está dizendo para vocês? Vamos lá. Veja, é uma imagem muito simples, né? É uma foto e uma frasezinha bem simples, algumas palavras. Será que tem algum recado importante? Será que tem algum conceito que a gente pode trabalhar na escola? Vamos lá, deixar um tempinho para vocês.
Então, Dani, mais uma vez uma série de comentários, assim, o pessoal está trazendo muito assim, que está adorando a aula, isso é uma coisa muito legal para a gente, quando que o tema é super interessante, é super dinâmico para eles. E o que eles trazem, assim, é que pode ser usado, na verdade, é uma ironia, então está falando, assim, mal da questão das pessoas que acreditam que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, então faz esse jogo entre a barra de chocolate e o ovo, que tem um formato mais redondo, né? O pessoal também, né, os estudantes comentaram muito, assim, sobre a questão do humor, né, que é um fator primordial aí. E também alguns professores trouxeram que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada. Então, utilizando esse humor, essa ironia, esse jogo de palavras e de desenho para trabalhar um conceito que diga até redonda e tudo que vai vir junto com essa ideia, né? Que bacana, que bom saber que está tendo essa interação toda. Se a gente puder voltar, então, aqui o meme para a tela, porque ele é mais importante do que eu aqui hoje. Eu gosto muito desse meme porque eu acho que ele é simples, né? Ele é só uma imagem, e essa brincadeira de que na Páscoa deu um ovo, né? Você não acredita que a Terra é redonda? Então o seu chocolate, amigo, também não vai ser redondo, vai ser chatinho, essa barra aí. E isso traz uma crítica, né? Ele é uma piada, ele é humor, mas ele também traz a crítica a quem nega a ciência, até que tem essa questão de quem não acredita nas grandes descobertas científicas. E na próxima tela, então, tem algumas outras informações sobre esse meme. Justamente eu chamo a atenção disso, é uma imagem e muitos conceitos, né? Um único meme que demanda que a gente entenda que a Terra é redonda, que a gente saiba que tem gente que nega essa informação, esse fato científico. Então, a gente precisa de várias camadas de entendimento, de conhecimento, para que esse meme faça sentido, né? E a gente realmente pode começar a pensar no uso na escola, em sala de aula. E se não ficou tão claro ainda que esse daqui pode ter conexão sim com alguma aula, vamos ver o próximo meme que segue nessa mesma linha aí, ainda falando da questão do formato da Terra. E aí, vou dar um tempinho para vocês me falarem o que acharam dessa imagem do sistema solar que eu trouxe para vocês. Vocês gostaram? Vocês viram algo de diferente? Vamos dar mais um tempinho, Ale? Aí a gente já volta. Então, estamos de volta aqui. Desculpa, eu estava dando risada vendo os comentários que o pessoal coloca no chat, que são muito bons. Assim, essa questão do meme está trazendo uma série de comentários incríveis. Eu tenho um aqui do Alessandro que falou assim, que até o centro de mídia está tirando sarro dos terraplanistas. Eu queria falar para ele, não, nós não estamos tirando sarro, a gente está, na verdade, mostrando como que a linguagem ela é importante. Então, como os memes, eles têm um papel preponderante na nossa comunicação atual, nas redes sociais. Então, a gente está usando só para exemplificar, é claro, né? A Márcia traz a ideia de que a Terra não é plana, como todos os planetas são planos, não seriam planos e a Terra seria, né? E o Márcio diz que assim, está falando realmente assim, tentando abordar essa questão dos negacionistas, né? Que fala que a Terra não é plana, então como que todo o sistema solar é esférico, redondo, e só a Terra que seria plana. Então é realmente assim, suscitando bastante debate. A gente trouxe isso, como você disse, de exemplo, né? São vários os temas que são contemplados nos memes, né? Esse aqui, se a gente puder ir para a tela seguinte, esse aqui eu acho bem interessante, porque ele mostra como um meme pode ser um objeto de estudo, ou ele pode ser
a imagem a partir da qual uma aula vai ser iniciada, vai provocar algum tipo de reflexão que vai levar a gente a concluir o que está certo, o que não está, né, nessa imagem, né? Ele traz para a gente uma oportunidade, então, da gente, nas ciências, fazer uma conversa sobre sistema solar, sobre órbita, rotação, né? Quais forças que agem sobre os planetas, por que não faria sentido a gente ter esses outros planetas todos esféricos, né, redondinhos aí, e o planeta Terra, né, nessa forma totalmente diferente. Então, ele é um ponto de partida que pode ser interessante para ter essa conversa sobre ciências, por exemplo, né, para a gente realmente fazer um estudo mais aprofundado. Então, tá, ele é esférico, mas por que então que é? Por que não poderia ser de outro jeito? Tem um monte de questão científica que eu também aqui não sou capaz de dizer agora, não é a minha especialidade, mas que pode, a partir desse meme, eu fico muito curiosa para fazer mais pesquisas, para investigar mais, para, de repente, entrar num projeto sobre órbita, sobre rotação, enfim, entender um pouco mais desse universo, né, em que a gente está. E, ao mesmo tempo, esse meme também nos ajuda a desenvolver algumas habilidades da educação midiática, né, que é, então, o projeto que eu represento aqui. Ele nos ajuda a discutir desinformação, ele nos ajuda a pensar sobre fontes, quais são as fontes mais qualificadas para nos falar sobre questões de ciências, né? Onde que a gente pode buscar esse tipo de conteúdo de uma maneira segura, confiável. Ele nos fala também, nos ajuda a pensar um pouco, não só na confiabilidade, mas no que a gente chama de falsa equivalência, que é quando a gente dá o mesmo peso para duas opiniões ou dois argumentos que na vida real não têm o mesmo peso, né? Então a gente tem assim, por exemplo, uma série, né, milhões de evidências de que a Terra é redonda. E tem alguns aqui, pouquinhos, que dizem que não. E a gente traz, de repente, para um programa de TV, vamos supor, para um debate, uma pessoa de cada lado. Parece que são argumentos que têm o mesmo peso. Mas na comunidade científica, né, no universo da pesquisa, não é bem assim. Então, a gente pode começar a ficar mais atento a esses outros tipos de questões. A gente vai desenvolvendo o nosso olhar, nosso pensamento crítico, a partir de um meme, né, que parece ser só uma brincadeira, além de instigar a fazer essa pesquisa mais aprofundada. Eu fiquei com vontade, eu vou pesquisar melhor aqui, quero entender exatamente o que faz com que os planetas tenham esse formato, porque eu já não lembro mais de quando eu estudei isso. Bom, a gente vai para mais um aí, para a gente, então, começar a fechar a nossa conversa sobre a leitura crítica dos memes, né? Tem esse daí, que tem uma imagem, que eu acho que vocês vão reconhecer, não sei se eu digo ou não digo, eu não vou dizer nada, eu vou deixar bem aberto aí para ver o que vai aparecer. Tem essa imagem, né, de uma figura aí bastante conhecida, histórica, com essa frase: quem não quiser fazer quarentena, tudo bem. Assinado, Charles Darwin. E aí? Vou esperar um pouquinho, então, para ver o que vocês têm para me dizer, qual é a mensagem que está chegando a partir desse meme. Então, Dani, o pessoal está muito ligado na nossa aula. Tanto que, respondendo aqui para você, o que faz os planetas serem redondos é a gravidade.
Ah, Tá viu vendo? O só? pessoal já É. trouxe, você vê? Aqui a interação é super dinâmica. E quanto ao meme, então, assim, a gente teve alguns comentários, eles trazem, claro, a ligação com a questão da seleção natural, ou seja, que se você não fizer a quarentena, você pode adoecer e vai acabar morrendo. Então, faz uma analogia com o conceito que o próprio Darwin propunha, né? E também eles falam muito assim da importância da ligação com a Covid, do distanciamento social, da importância de manter toda essa parte de proteção, ou seja, todas essas medidas sanitárias. Então, usam o meme como uma ferramenta, então, usam o conceito científico como algo histórico e junta com a nossa realidade atual. Então, ele faz essa ligação. Muito bacana. E aí a gente consegue ver a riqueza do meme, né? Porque esse meme aí, ele traz um assunto atual, que é a questão da pandemia, né, do coronavírus. Ele traz um recado bom, positivo, informando que a gente deve praticar o isolamento físico sempre que possível. A gente tem que sim acatar algumas das medidas para a gente se proteger. E ele também tem essa outra camada que é o conceito, né, de seleção natural do Darwin, que é um conceito também mais complexo, mas que foi resumido, que eu acho muito genial esse meme aí, muito oportuno que ele tenha vindo nesse momento da quarentena. Então, ele está nos dizendo, olha, bobo é você se você não fizer o isolamento, caso você possa fazer, não perca essa oportunidade, né? Porque senão tem uma doença aí que vem ameaçar a nossa espécie. Então, é muito interessante a maneira como ele chama a nossa atenção e poderia simplesmente ser uma mensagem. Se a pessoa tinha como intenção fazer essa campanha, nos ajudar nesse esclarecimento de que a quarentena é importante, ele poderia simplesmente dizer: faça quarentena sempre que possível. Ah, não ia ser tão legal, né, gente? É muito mais engajador, a gente fica pensando muito mais nas consequências da quarentena, a gente reflete muito mais com o meme, né, que traz o Darwin. E aí eu queria refletir uma outra coisinha aqui com vocês. Vocês já devem ter visto vários desses memes nesse estilo, que trazem uma figura conhecida, algum personagem famoso e uma frase. Essa frase foi o Darwin que falou mesmo? Não, né, gente? Darwin viveu lá atrás, né? Ele não estava aqui com a gente nesse momento de quarentena. E será que a gente pode dizer que isso daí é falso? Então, a gente pode falar que é desinformação, que é fake news, porque, afinal de contas, estão colocando uma frase na boca do Darwin e ele nunca falou isso. Não, é diferente, né? O meme tem essa licença, digamos assim, para trazer essas brincadeiras, né? Criando frases que não foram exatamente ditas por aquele personagem, mas que tem algum tipo de conexão com o pensamento, com uma teoria que aquela pessoa lá tenha desenvolvido. Talvez você já tenha visto a Clarice Lispector, né, escritora, ela tem vários, né? Ela não, né? As pessoas criaram muitos e muitos memes que tem uma foto, uma imagem dela e as mais diversas frases. É sempre muito engraçado e muito curioso, mas a gente tem que ler com esses olhos. A gente tem que, não foi ela que disse. A gente não tem que assumir como algo literal. Então, o meme exige que a gente faça essa leitura crítica também. Bom, a gente leu, né? A gente consumiu vários memes. Vamos pensar agora na produção de memes, que é muito legal também. Que tipo de reflexão e de responsabilidade temos todos nós que ter ao, então, criar memes também. Vamos lá para as nossas próximas telas, por favor. A gente vai falar sobre a produção responsável. Que a gente tem que fazer, então? Qual é o caminho que a gente deve percorrer na hora de criar um meme? Ah, pego e saio fazendo qualquer coisa? Não. Toda peça, né, de mídia, toda produção nossa precisa de um certo planejamento, né? Como eu disse antes, é muito legal, muito bacana que a gente tenha voz, que hoje a gente também possa produzir e compartilhar a nossa produção com uma audiência real, né? Quando eu era jovem, estava lá na escola, eu mesmo que eu tivesse uma ideia que eu considerasse fantástica, eu ia conseguir compartilhar com um ou outro amigo meu, com um professor, mas eu não ia conseguir publicar para encontrar pessoas que não me conheciam, né, até. E hoje a gente tem esse poder. Então, vamos pensar um pouquinho nesses caminhos que o meme traz. Bom, antes, vamos olhar esse meme aí, se puderem voltar, por favor. Esse é um meme de língua portuguesa, né? Já que a gente está falando de que meme, lugar de meme também é na escola, né?
E aí diz a brincadeira: vou ali comer, gente. Vou ali comer, gente. Vejam que por causa de uma vírgula você vira canibal. O que que acontece aí, né? Eu estou querendo tratar, vou ali comer, vírgula, gente, é um aviso, né? E se a gente esquece dessa vírgula aí, que é bem importante, a mensagem que eu digo, que eu passo é: eu vou ali comer gente, virei canibal. Olha só, então, que bacana, que jeito engraçado de trabalhar a importância da vírgula, né? E que momentos a vírgula faz, modifica o sentido de uma frase. Mas vamos lá, que agora o papo nosso não é só sobre a leitura, mas é começar a pensar o que que eu quero contar, qual é esse meu planejamento. Então, primeiro de tudo, né, é realmente isso, qual é a mensagem que eu quero passar, sobre qual assunto eu quero falar. E aí começar a pensar em maneiras de simplificar, de resumir essa minha ideia, né? Quem é o meu público? Isso é muito importante toda vez que a gente está produzindo alguma coisa, porque a linguagem, a imagem, a foto pode mudar. Se eu estou pensando que eu quero falar com crianças, se eu quero falar com jovens, quero falar com pessoas mais velhas, quero falar com as minhas tias, as avós, os avós. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, quem é o nosso público, quem é que eu quero atingir com essa minha comunicação, né? E outra coisa muito importante, que recursos eu posso usar? Eu tenho imagem para contar essa história? Eu tenho imagem que eu posso usar sem ser ofensivo, sem ferir o direito de uso daquela determinada foto, ilustração? Como é que eu vou ilustrar isso? Porque não adianta eu ter uma ideia genial e não ter como executar, né? Então, tem que pensar nisso aí também. E aí, umas questões mais ligadas à ética mesmo, né? Essa mensagem eu estou transmitindo de um jeito bacana, de um jeito fortalecedor, que vai enriquecer um debate, que vai fazer com que as pessoas reflitam e tenham alguma atitude positiva, ou o contrário, será que eu estou fazendo algo que é desrespeitoso? Alguém vai se sentir ofendido com esse meme que eu estou criando? Será que eu estou disparando discurso de ódio? Será que eu estou pregando intolerância, né? Ou será que eu estou transmitindo uma desinformação? Será que eu estou contribuindo para um debate mais rico ou para um debate menos qualificado a partir desse meu meme? Isso é muito importante, porque todos nós somos responsáveis por construir um universo de comunicação, de informação, que seja o melhor possível, né? Todo mundo tem o seu papel. E se eu fosse, então, transmitir de uma outra maneira, como é que seria? Quais seriam essas outras opções? Né? A gente tem, sim, que fazer esse exercício de pensar nas consequências do que a gente produz, né? E essa é uma mensagem que eu diria que é central à educação midiática. A gente tem coisas muito legais a fazer a partir do poder que a internet, as redes sociais, né, nos abriram essa possibilidade, mas a gente tem que entender o nosso papel nesse universo da informação, que a gente tem, sim, uma grande responsabilidade. Então, se eu pudesse aqui deixar uma mensagem para vocês, eu deixaria essa, de que cada um reflita muito sobre qual é o seu papel, né? O que você está fazendo para gerar um debate mais positivo, que realmente vai fazer com que as pessoas reflitam e busquem soluções para os problemas, que elas consigam aprender mais a partir daquele seu meme, né, e não desaprender. Então, a gente tem que pensar, assim, muito nisso. E aí eu queria contar para vocês aqui, então, que a gente tem sempre dois caminhos, né? A gente pode pegar o meme e levar para um lado muito ruim, que vai prejudicar a sociedade e a gente também, né? E eu trouxe aqui para vocês, na outra tela, depois vocês podem até pesquisar, são informações que estão publicadas, viraram reportagens, enfim. Tem duas histórias em particular que me chamaram a atenção. Uma delas é essa primeira que eu menciono para vocês, de um aluno que perdeu a vaga dele numa universidade super importante em Harvard, nos Estados Unidos, né? Uma universidade das mais cobiçadas do mundo. Ele já tinha sido aceito, e aí descobriram depois que ele tinha compartilhado um meme ofensivo alguns anos antes, quando ele era mais jovem. Era um meme bastante preconceituoso, muito ofensivo, e
os reitores, né, os responsáveis pelas matrículas lá na universidade, descobriram, receberam isso, e a decisão deles foi desconvidar, né? Não, a gente não quer você como aluno aqui. Então, olha só, às vezes uma coisa que é feita sem pensar, numa brincadeira, que podia até inicialmente ter sido feita para ser compartilhada num grupo muito pequeno de amigos, mas a gente perde o controle, né? A internet tem isso, para o bem e para o mal. Tudo gira numa velocidade muito rápida, né? E esse caso aí é desse aluno que perdeu a vaga dele por causa de um meme do passado. E tem uma outra história também, aqui no Brasil, da justiça que condenou um perfil que havia criado uma série de memes usando uma fotografia de um senhorzinho, né? Uma fotografia de um senhor numa área rural aqui do Brasil, e criou até essas pessoas que criaram, não criaram só um meme, criaram vários memes, tinha até um perfil. E aí, como aquele do John Travolta que eu contei para vocês no início, essa imagem desse senhorzinho com uma cara meio brava, assim, meio carrancudo, ela aparecia nas mais diversas situações, né? Dando bronca no filho, a professora falando com o aluno que não entregou a sua lição, o político, enfim, nas mais variadas situações. E aí, de repente, essa pessoa, esse senhorzinho que tinha sido retratado, ficou sabendo e entrou na justiça, né? Então, a conta realmente teve... Os responsáveis por aquele perfil tiveram que pagar uma indenização porque estavam usando uma imagem de uma pessoa que nem sabia que estava sendo usada para retratar situações as mais diversas, né? Por outro lado, também não quero ficar só com os aspectos negativos, vamos terminar aqui num tom positivo. Tem uma situação, de muitas outras, claro, mas eu escolhi esse exemplo para vocês, de quando do limão a gente faz uma limonada, ou seja, de uma situação potencialmente ruim, parece que foi um desastre, que vai dar tudo errado, mas a gente consegue, então, criar algo positivo de lá. Essa daí é bem recente, se eu não me engano, é do fim do ano passado, é uma imagem de uma moça que havia bebido demais, e aí ela aparece circulando, a hora que ela apoia numa porta, a porta abre, dentro da porta ali tinha uma escadaria, e ela desce rolando. Assim, foi super engraçado, mas foi um vexame para ela, né? Assim, os amigos, os familiares, e alguém filmou, alguém estava filmando, colocou na internet, ó, o negócio se alastrou, viralizou e todo mundo logo estava falando da tal cena da moça que encostava e caía, capotava de um jeito super desajeitado. Podia ter sido muito ruim, né? Mas ela aproveitou aqueles seus 5 minutos de fama que ela tinha viralizado e essa moça conseguiu fazer uma campanha, uma vaquinha virtual, uma campanha de arrecadação de dinheiro com as redes sociais. E ela usou esse dinheiro porque ela descobriu que a dona da casa, ela caiu dentro de uma casa lá qualquer, na vizinhança, né? Ela descobriu que a dona dessa casa estava doente, precisando de dinheiro para para financiar um tratamento, e ela conseguiu, então, a partir dessa fama dela, arrecadar o dinheiro para dar para essa senhora, a dona da casa, que ela sem querer invadiu, e com as redes sociais também, a partir dessa viralização do meme dela, ela conseguiu, então, fazer uma boa ação, né? Sinal de que os caminhos estão abertos, né? Depende muito do que a gente vai fazer na hora de produzir, de compartilhar qualquer tipo de informação, né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E para já ir caminhando aqui para o finalzinho, eu deixo na última tela para vocês uma sugestão de material adicional, né? Porque esse assunto aqui não se esgota em 50 minutos, uma hora, né? Os memes são uma delícia, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre eles, mas no site do Educamídia, nesse link que tem aqui para vocês, o educamidia.org.br/recurso/glossário-interativo, a gente tem uma trilha autoguiada, né? A gente tem lá uma série de informações sobre os memes. Tem de vários assuntos, vocês vão lá procurar sobre memes. A gente tem lá muitas curiosidades sobre os memes. A gente tem lá a indicação de um site que faz uma investigação sobre a origem do meme. Tem a eleição do meme mais famoso do ano. Meme é coisa séria, não é só brincadeira, não. Tem um museu de memes em língua portuguesa, que é muito curioso também, né? Então, tá todo esse material
está à disposição de vocês, tem outras reportagens, tem bastante coisa aí, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o universo dos memes, tudo lá para vocês acessarem gratuitamente, é um projeto que é totalmente aberto, então vocês podem usar o que tiver lá, podem reaproveitar, e vamos lá, criar memes com responsabilidade, que isso é sempre muito bacana. Estou muito feliz de ter feito essa conversa com vocês, espero que tenha sido útil, e espero ver muitos novos memes aí a partir desse nosso papo. Volto agora com o Alexandre. Obrigada, pessoal. Então, gente, a aula foi excelente. Dani, muito obrigado. Eu tenho certeza, assim, pela interação do chat, que o pessoal adorou a aula. Então, a gente sabe o quanto que é importante a gente estar realmente ligado nessas novas formas de comunicação. Então, eu queria agradecer, claro, o seu tempo, a sua atividade super legal, e ao Educamídia por fazer esse momento acontecer. E eu espero que vocês, espectadores, nossos estudantes, professores, gestores, tenham gostado desse novo horário. Então, nós teremos agora programas Mão na Massa todas segundas e terças. Então, nós temos 2 vezes por semana. Então, amanhã nós temos mais uma vez o Mão na Massa. Dessa vez falando sobre nas ondas do streaming. Então, como você turbinar a sua web rádio. Então, amanhã, em todos os canais do Fundamental 2 e do Ensino Médio, vocês vão poder acompanhar ao vivo mais um desses nossos programas. Tá? E para não perder essa oportunidade, eu queria passar de novo aqui essas informações. Então, vocês estão vendo aí o nosso site, então, centrodeinovação.educacau.sp.gov.br. Então, se você quiser conhecer mais sobre o Centro de Inovação, nossas trilhas formativas, nossos programas, acessem o nosso site. E se vocês quiserem fazer um agendamento conosco, querem conhecer o centro, você quer trazer o seu estudante, o estudante quer fazer a trilha formativa, quer desenvolver um projeto, aqui também é o seu espaço. Então, vocês podem mandar por e-mail, então, o centro de inovação, @educacau.sp.gov.br, ou utilizar o telefone, o WhatsApp ou o Telegram, então, no 11 975 44 5056. Então, vocês entrem em contato conosco que nós fazemos esse agendamento. E, por fim, para você acompanhar tudo isso que a gente faz aqui, entra no nosso Insta, curte lá, o @Cieducam. Então, lá você vai ver toda a programação das nossas aulas, vídeos, dicas, tudo aquilo para você trazer a cultura maker, trazer educação midiática, trazer a prototipagem, trazer a programação para o seu dia a dia, para a sua aula, para a sua realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã estamos aqui de volta às 13 horas. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau!